Replicantes amigos, a República vive um clima de perseguição. A Polícia Federal identificou omissões e contradições nos depoimentos do Mauro Cid. O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, foi preso hoje e já está na superintendência da PF em Brasília. Assim como o Silvinei, o Felipe Martins é um bolsonarista de alta desqualificação. O Alexandre de Moraes, ele me manda ir para a reunião. Anderson Torres teve a prisão determinada pelo STF na terça-feira, a pedido da Polícia Federal. A máquina do Estado, a imprensa marrom e a mais alta corte da República fecham um cerco implacável. Mas quem são os alvos? O programa com mais estrelas da televisão brasileira. Não que isso queira dizer alguma coisa. O general tinha 4 estrelas e foi preso do mesmo jeito. Nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. E a surra de hoje fica por conta da deputada Bia Kicis. Mas antes, acompanhe a sentença que a blogueira Andréa Sadi já proferiu contra Jair Bolsonaro. Pelo ex-presidente Bolsonaro. Os crimes atribuídos pela PF a Bolsonaro somam 30 anos de prisão como pena máxima. Por quê? Deixa eu ler para vocês aqui, ó. O relatório aponta, esse relatório final aponta a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de tentativa de golpe de Estado, isso que a gente está falando para vocês, que são crimes previstos no Código Penal. E quais são as penas desses crimes? Tentativa de golpe de Estado de 4 a 12 anos, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, 4 a 8 anos, e organização criminosa de 5 a 10 anos. Gostaria de começar essa entrevista perguntando para a senhora, há elementos substanciais para a prisão de Walter Braga Neto? Boa tarde, Uribe, boa tarde a toda a audiência. Me parece que não. Por todo o material que eu vi, que foi muito pouco até agora, mas foi divulgado, essa prisão foi feita com base numa alegação de obstrução à justiça, simplesmente porque ele teria tentado saber como foi o depoimento do Mauro Cid. Aliás, é bom dizer que os pais do Mauro Cid desmentiram tudo que estão falando que ele disse no depoimento, na delação dele. Infelizmente, está virando lugar comum na democracia relativa que vivemos. Primeiro, fazer busca e apreensão, prender, para depois se buscar uma fundamentação. Me parece completamente absurdo. O general Braga Neto é um homem honrado, respeitado nas forças e também nos causa muita surpresa e espécie e até um constrangimento para as Forças Armadas, que as Forças Armadas e o Exército estejam dando apoio a essa ação. Mas não é grave um general da reserva envolvido com um grupo que pretendia dar um golpe de Estado no país, ou a senhora acredita que ele não tinha envolvimento? Primeiro que eu acredito que não tinha nada, essa história toda de golpe de Estado, já falei aqui, cansei de falar, é uma narrativa que não encontra nenhuma base nos fatos, na realidade, não é? Primeiro que você fantasiar, por mais que digam tudo, aquelas 800 e tantas páginas que colocaram de relatório, né? Eu li alguns trechos, mas pessoas que leram, advogados, pessoas que leram bastante, disseram que é tudo baseado em fantasias, não tem nada de concreto. E se tivesse mesmo história de golpe, isso teria acontecido quando o presidente Bolsonaro era o chefe supremo das Forças Armadas. Isso não aconteceu, ele sequer estava no Brasil. Isso não passa de alucinação, narrativas para justificar o quê? Querem prender Bolsonaro a todo custo, custo que custar. Não importa violar a Constituição, violar o devido processo legal, outra coisa. Um militar, um general, 4 estrelas, teria que ser julgado não pelo STF, teria que ser processado pela justiça militar. Então, tudo que está acontecendo avilta qualquer senso de justiça, qualquer conhecimento do devido processo legal. É tanta violação aos mais básicos direitos que não dá para você sair, querer discutir o mérito das coisas, porque na forma já está tudo errado.
Líder, eu vou chamar a Juliana Lopes para fazer uma pergunta. Líder, a senhora considera que após a prisão de Braga Neto há um caminho mais célere para a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, então? Eles estão fazendo tudo para isso. Não há a menor dúvida que tudo que eles querem é prender Bolsonaro. Então, eles estão passando por cima de tudo que existe ainda de regra de direito, de ordenamento jurídico no Brasil. Eu não tenho como me afastar dessa análise. Eu sou uma pessoa das leis. Eu fui procuradora há 24 anos. Eu sou advogada desde 1984. Tudo que eu conheço de lei já foi jogado fora, foi jogado no lixo. E vamos lembrar que essas pessoas que estão comentando essas violações bárbaras são as mesmas que anularam uma condenação em 3 instâncias, com confissão, com prova de crime, com delação, com pessoas que devolveram dinheiros, bilhões, por filigranas jurídicas. Eu li outro dia desses e achei muito propício. Era a mesma coisa que você anular todas as condenações do Tribunal de Nuremberg, porque Auschwitz ficava na Polônia. Luísa Martins vai fazer uma pergunta agora. Oi, deputada, boa tarde, obrigada pela entrevista. Deputada, a senhora diz que esse relatório era uma narrativa, uma fantasia sem provas, mas tem alguns elementos, sim, bastante graves ali apontados pela Polícia Federal, como a própria minuta do golpe, né, as trocas de mensagens pelo WhatsApp e também o fato ali de ter aquele documento escrito à mão de que Lula não subiria a rampa. De que maneira a senhora acha que isso complica, né, a situação, por exemplo, do ex-presidente Jair Bolsonaro e de que maneira, então, seria possível refutar, eventualmente, essas provas? Como é que a senhora avalia isso? É muito difícil você refutar algo que não é real. Eu sou, como eu te falei, advogada. Uma minuta não é sequer um documento. Eu posso escrever o que eu quiser na minha casa, eu posso escrever onde eu quiser, no meu escritório, não tem valor jurídico algum. Uma minuta não passa de uma minuta, nunca foi um documento, uma minuta apócrifa, uma minuta que não tem nem assinatura. Gente, isso é fantasia. Como é que eu vou ficar aqui contestando uma coisa que é irreal, que é absurda? Não dá para você ficar discutindo com lunáticos. Então, se eu vou discutir alguma coisa juridicamente, tem que haver algo jurídico, tem que haver algo substancial, né? Algo que tenha solidez jurídica. Não tem nada disso, tem nenhuma justificativa. Eu vou continuar insistindo nessa tecla e em nenhuma outra, porque não dá. É como você querer conversar com um maluco de forma racional. Não dá para você bater um papo racional com uma pessoa maluca. É isso. Todo esse processo, tudo isso é um aviltamento ao Estado de Direito, ao Estado Democrático de Direito. Gente, eu estou tentando acertar aqui a minha câmera, está um pouco complicado. Mas o que eu quero dizer é que hoje, do Estado Democrático de Direito, só restou o Estado. E o Estado está vindo com ganas para cima das pessoas que não são criminosas, pessoas honradas, honestas, que têm uma carreira brilhante, reconhecidas. Então, não dá sequer para discutir tanta loucura. Líder, o PSOL vai apresentar a extinção dos kids pretos ao Ministério da Defesa. A senhora defende o fim desse grupo de elite do Exército Brasileiro? Olha, eu sinceramente, eu não conheço os kids pretos, né? Se é um grupo de elite do Exército, eles devem ter missões muito importantes. Ainda que você tenha algum grupo dentro desse que possa ter tido algum tipo de devaneios ou desejado algumas coisas que hoje são consideradas crimes por ter aí, mas eu acho o seguinte: o PT, por exemplo, é uma organização criminosa que é ligada ao narcotráfico. Isso é muito mais grave do que qualquer coisa. Nunca se conseguiu a extinção do PT na justiça, tá? Então, qualquer grupo que é ligado ao Foro de São Paulo recebe quantias de fora do Brasil. Tá aí o Carvajal, que fez depoimentos que vão implicar vão chegar em pessoas lá aqui na América do Sul e partidos que receberam dinheiro de fora, que é vedado pela legislação brasileira. Então tá cheio de criminoso aí que tá simplesmente blindado pela justiça. Se é para extinguir alguma coisa, vamos extinguir o PT
que é um partido ligado ao narcotráfico, tá? E que recebeu dinheiro de narcotráfico. Luísa Martins, quer arrematar nossa entrevista? Vou fazer só mais uma pergunta, deputada. A gente viu recentemente, foi divulgada uma pesquisa Quest que apontou que entre os eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro, quase 40% entendem que de fato houve uma tentativa de golpe. Como que a senhora avalia esse cenário? Eu desconheço essa pesquisa. A última que eu vi dizia que 80% da população não acreditava em golpe. Então, pesquisa tem para todo gosto. Pesquisa tem para todo gosto, tá? Agora, eu acho muito absurdo, né? Falar em kid preto, em grupo de elite, que não conseguiu dar um golpe porque não pegou um táxi. Então, é tudo tão risível, é tudo tão absurdo, tão fantasioso, que não dá pra gente conversar, a não ser partindo pro deboche. Então, assim, nada do que esse povo fala pode ser levado a sério. Desculpa, eu não vou levar a sério, porque eu sou uma pessoa séria, eu tenho uma formação acadêmica séria, eu sou uma parlamentar séria, então eu não vou ficar entrando em conversa de maluco, tá? Minuta apócrifa que fala em golpe, conversa de WhatsApp, igual aqueles empresários que foram presos, que fizeram um joinha. Todo esse tipo de coisa, todo esse absurdo já vem acontecendo há muito tempo e vão só aumentando, engrossando o caldo. A temperatura está subindo muito. Pode ser que eles queiram prender muita gente ainda. Todas essas prisões são ilegais, são absurdos. O que a gente está vivendo é um verdadeiro inferno para as pessoas que essas sim são cumpridoras das leis. Tá? Então a bandidagem está solta, todo mundo sendo liberado, bandidos condenados, pessoas que devolveram milhões, que réus confessos, estão soltos. O PT está aí roubando de novo, as estatais que estavam dando lucro no governo Bolsonaro, de novo dando prejuízo, os pobres dos funcionários que dependem dos fundos de pensão aí, das estatais, de novo tendo que pagar essas dívidas, tendo as suas aposentadorias em risco. O crime voltou ao Brasil e sem cerimônia, é disso que se trata. Agora vão ficar fazendo phishing expedition, pegando o celular das pessoas para ficar procurando provas, para sustentar uma narrativa absurda. Eu confesso para vocês que a gente já está cansado dessa palhaçada. Tudo que está acontecendo, que o Brasil está vivendo é uma palhaçada. As pessoas de bem não toleram mais isso, o povo não aguenta mais. E a gente fica assistindo aí, boa parte da mídia, tentando fingir que está tudo bem no Brasil. Fingir que nós vivemos uma democracia maravilhosa. Não tem democracia, tem tirania, tem censura. Todos os dias a gente assiste julgamentos em que querem censurar, o Supremo tentando calar parlamentares sendo indiciados por fala na tribuna. Como é que eu vou ficar aqui preocupada com kid preto, com minuta? Que palhaçada tudo isso. Um general 4 estrelas preso porque, a princípio, quis saber o que aconteceu numa delação premiada. O que que tem isso? Curiosidade agora é crime? Façam-me o favor, vamos deixar de palhaçada, vamos ter coragem de falar o que está acontecendo. O que está acontecendo é tudo ridículo, uma palhaçada, e ninguém acredita nisso. Nós conversamos com a deputada federal do PL, a Bia Kicis, líder da minoria. Deputada, muito obrigado por abrir espaço na agenda da senhora para falar ao vivo aqui na CNN Brasil. Um bom sábado para a senhora. Muito obrigada, uma ótima tarde para vocês. Essa foi a réplica de hoje. E se você chegou até aqui, nós queremos saber qual é a sua opinião. Entre nos comentários e deixe a sua réplica. Nos vemos no próximo vídeo.